Se o seu cachorro está frequentemente balançando a cabeça, se ele estiver esfregando, né, as orelhas no chão, ou também nas paredes, né, nos móveis da sua casa, coceira constante, o nome técnico para isso é prurido. Então, prurido nas regiões das orelhas, e muitas vezes o animal pode coçar enquanto, né, coça o local auditivo. Pode ser que o seu animal apresente um quadro chamado otite. Então fica comigo, que hoje eu vou explicar a vocês sobre a otite canina, o que é, né, a sua definição, né, as suas causas e também o seu tratamento. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna, como vocês já sabem, né? E hoje eu vou explicar sobre a otite canina, a sua definição, suas causas e também o seu tratamento. O ouvido, né? Ele é considerado o órgão da audição e do equilíbrio. Através do ouvido, o animal ele tem uma orientação, né, da posição do seu corpo no espaço, né, que ele está ocupando, que ele ocupa. Então, através do ouvido, acontece a manutenção do equilíbrio. E dessa forma, o animal ele não fica caindo, né, de um lado para o outro, ele não vai ficar se desequilibrando, ele não se desequilibra. Também, né, claro, como todo mundo já sabe, né, esse órgão ele ajuda na percepção de ruídos e sons. O ouvido canino, ele é composto por 3 partes. A primeira parte é o ouvido externo, onde está uma boa parte do conduto aditivo, né? O conduto aditivo eu vou explicar mais à frente, né? A parte, né, da curvinha desse conduto e a parte horizontal. Mas calma que eu já vou explicar bem para você sobre esse assunto, sobre o conduto aditivo. Eu só estou aqui antecipando para que vocês já tenham uma noção. Agora, a segunda parte é o ouvido médio, onde fica localizado o tímpano e os ossículos. Os ossículos são o martelo, a bigorna e o estribo. E a terceira parte é o ouvido interno, é onde fica localizado as terminações nervosas e a cóclea. A cóclea, ela tem formato de caracol. A otite, que é a inflamação do ouvido canino, podendo também, né, em casos mais graves, chegar a uma infecção, né, nesse conduto aditivo também, né? Pode estar no ouvido externo, ou no ouvido médio, ou no ouvido interno. Em um ouvido, ou seja, de uma forma unilateral, ou nos 2 ouvidos, de forma bilateral. O pavilhão auricular é toda a parte da orelha externa e ele pode ser ereto ou pendular, ter vários tamanhos, ou tem mais pelo ou menos pelo, e isso vai depender da raça do animal. O ouvido externo, ele é formado por esse pavilhão auricular e além dele nós temos os músculos, cartilagens e também ele é constituído pelo conduto auditivo externo. O conduto, ele tem como função receber as ondas acústicas, os sons, né, e enviar essas ondas para a membrana timpânica. O conduto auditivo, ele tem formato de L. Tem uma porção vertical, né, que se vê no pavilhão auricular. Ele começa na posição vertical, tem uma curvinha e termina em uma posição horizontal que vai entrar no ouvido. Então vai do ouvido médio, né, e depois, né, para o ouvido interno, né. Por causa desse formato em L, né, esse formato ele favorece a entrada de água, entrada de secreções, sujeiras, bactérias, fungos, né, e dessa forma vai acumular essas substâncias dentro do ouvido. É como se fosse um cano, ele pega o que está lá fora e coloca para dentro. E deixa tudo, né, acumulando lá dentro, né, e isso aí não é nada bom, não é nada plausível para a saúde desse animal. O cachorro, né, que ama a água, que entra na piscina sem nenhum tipo de protetor no ouvido, por exemplo, um protetor que usa muito é o algodão. Então, ele sem protetor, ele vai na piscina sem algodão, né, e depois sai da água, o tutor nem importa em secar as suas orelhas. Então, pode ter certeza que aí tem um grande risco de acúmulo de água nesse ouvido, deixando um ambiente auditivo úmido. O mesmo, né, vai acontecer para o tutor que usa cotonete para limpar a orelha do seu animal.
ele vai com cotonete, né, e coloca de maneira horizontal no ouvido. Dessa forma, ele está empurrando, né, todos os microbiotas, as sujidades que estão na orelha do animal, né, para dentro. E aí vai ter um acúmulo de sujeira, de microbiota, de bactérias, de fungos, também pode ser de parasita. Então, os animais têm que apresentar, né, orelhas pendulares, né, orelhas caídas, né, como o Cocker Spaniel ou o Golden também, né. Essas raças, essa formação pendular, ela vai dificultar o quê? O arejamento desse conduto. E essa dificuldade faz com que o conduto ele fique quente e úmido, o que ajuda muito no aparecimento da otite. E também, né, nessas raças, há uma produção excessiva de cerumen, que é a cera do ouvido, e isso favorece também a inflamação dos ouvidos. Os cachorros, né, que são alérgicos a alimentos, né, que apresentam sensibilidade, né, na pele, o animal com dermatite, né, piodermatite ou dermatite, né, atópica, atopia, que é a irritação da pele, né, onde a pele do animal fica com aquele vermelhidão, aquela descamação, né, muito prurido, ou seja, coceira, né. Então, animais com sarnas, infecções cutâneas, tudo isso vai favorecer o aparecimento da otite. Por que acontece isso? Porque as barreiras do corpo do animal, ou seja, a estrutura que vai impedir a entrada desses micro-organismos para o corpo, essa barreira vai estar fraca. Então, ela não vai conseguir impedir a entrada, né, desses microbiotas. E dessa forma, entra mais fungo, bactérias, de tudo. E se prolifera com muito mais intensidade, comparando com um animal sem alergia, um animal sem atopia, um animal que tem uma imunidade boa, tá? Então, tem esse problema também. E o conduto aditivo externo, ele é revestido por pele, e se essa pele ela tá fraca, a barreira também vai estar fraca, e isso favorece a otite. Por isso que cachorros que amam entrar nas piscinas, né, em rios, no mar, na praia, né, esses animais, eles devem ter suas orelhas protegidas contra a entrada dessa água. Essa água, ela é suja, tem de tudo. Tem tudo que é bicho microscópico ali, é que a gente não vê, né? Então é bom colocar um algodão na orelha desse animal antes desse animal entrar na água. Aí coloca antes. E depois, né, quando sair da água, tira esse algodão, retire e seque essa orelha. Caso contrário, o animal vai ter mais predisposição, né, para uma inflamação, podendo chegar também numa infecção, né, nos ouvidos. Outro item importante aqui são os animais peludos. Cachorros, né, que tem muitos pelos nas regiões da orelha, tendem a acumular mais microbiotas, mais sujidades, porque fica mais difícil acessar esse local para fazer uma limpeza, porque tem muito pelo. Então, né, além disso, essas orelhas molhadas, né, se não forem secadas corretamente, elas vão ficar úmidas por muito tempo. Então, os pelos também vão fazer com que a temperatura do conduto aditivo da orelha em geral aumente. E as bactérias, elas amam isso. Então, ajudam, favorecem a proliferação delas. Animais também com doenças sistêmicas, disfunções metabólicas ou também disfunções endócrinas, anormalidades hormonais, são mais predispostas a ter otite. Um exemplo disso vai ser hipotiroidismo, também tem o hiperadrenocorticismo. É comum um cão com leishmaniose ter otite, porque o sistema imunológico dele fica fraco e assim o caminho é certeiro para a inflamação e também pode chegar até uma infecção nos ouvidos. Desequilíbrio da flora natural bacteriana e fúngica das orelhas. E isso pode dar uma otite bacteriana, né, ou uma otite fúngica. Um outro item importante aqui é a conchectomia. É quando faz um corte nas conchas das orelhas dos cachorros. Então, quando esse procedimento, né, que não é nada legal, não é plausível, né? Então, quando ele é feito, acontece a diminuição da proteção natural das orelhas desse animal. E assim, fica mais fácil inflamar. Os sinais mais comuns da otite são coceira, né? Ou seja, prurido, o animal fica balançando a cabeça, até fica esfregando, né, as orelhas no chão, na parede ou nos móveis.
E ele chora porque ele sente dor, otalgia, né? Dor nos ouvidos. Então, quando ele coça, é muito possível que ele chore por causa dessa coceira intensa, desse prurido. O animal, né, com a pata, com as unhas, ele vai lá e coça a orelha e acaba machucando, ferindo essa região. E além disso, faz com que o animal perca pelos no local auditivo, de tanto coçar. Vermelhidão, o famoso eritema, né? O pavilhão auricular de um animal com otite, ele fica vermelho de tanta coceira, ferimento, edema, lesões cutâneas, ou seja, lesões na pele. Outro sinal é a quantidade excessiva de cerúmen, que é cera do ouvido, ou até mesmo a presença de uma secreção purulenta, ou seja, pus. E aí estamos falando de uma possível infecção, além da inflamação. Agora, em casos mais graves, né, pode acontecer a formação de otohematomas, que pode ser unilateral ou bilateral. Isso é por causa das lesões cutâneas, dos ferimentos nas orelhas causados pelo intenso prurido, coceira. Isso pode romper os vasos sanguíneos e assim acumular o sangue fora desses vasos sanguíneos. E essa inflamação da orelha do animal vai formar esse otohematoma, que pode se resolver através de uma pequena cirurgia, né, de um pequeno procedimento para drenagem de sangue acumulado ali no pavilhão auricular. Para diagnosticar a otite, como que é? Anamnese, né? E o exame físico, ele é fundamental. E eu fiz um vídeo sobre anamnese. Eu vou deixar o link aqui para que você tenha uma noção, né, sobre essa famosa entrevista com o tutor, que é muito importante, e só através da anamnese a gente já consegue suspeitar qual que é o diagnóstico. Em relação aos exames complementares, exame otológico, né, onde o médico vai examinar ao olho nu, ou seja, com seus próprios olhos, o pavilhão auricular externo, ele vai analisar a sensibilidade de dor de orelha desse animal. O exame otoscópico também é importante aqui. Através de um aparelho chamado otoscópio, ele vai observar como está lá dentro, como está dentro da orelha. Ele vai ver lá dentro a situação daquele ambiente auricular. Exame citológico, que vai avaliar as células, os fluidos, né, identificar os microbiotas que estão ali. Através de um suave, né, que parece um cotonete, ele vai lá, pega, né, a secreção, o cerúmen, o que tem lá dentro e também o que está fora da orelha. Então ele vai lá, pega e de lá isso vai para um laboratório para examinar. Exame de antibiograma, cultura para fungos, são outros exames também importantes aqui. É interessante que se faça esses exames, ou alguns deles, né, no início do tratamento e no final do tratamento, para saber se realmente funcionou, né, o tratamento proposto pelo médico veterinário. Na verdade, é no início, antes do tratamento, né, para saber o que é. O tratamento vai depender de causa, né, da causa. Então é interessante saber o que está causando a otite. É bactéria? É fungo? É parasita? Como pulgas e carrapatos? É dermatite? Problema de pele? Ou é alguma doença hormonal? Ou pode ser também uma disfunção metabólica? Tudo vai depender da causa. Então é necessário, né, saber qual é a causa e tratar esse animal doente. Então tem que ver o que está acontecendo, né? E aí, me diz, seu cachorro ele já teve otite? Você já fez tratamento para otite, não é, no seu cachorro? Então escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Então eu fico por aqui. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares, colegas de estudo. Dessa forma você me ajuda no crescimento do meu canal. Eu também tô lá no Instagram, né, como @FAAprender. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixa o like e ative também o sininho das notificações, que assim o YouTube te envia todos os meus futuros vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau!